companheiros aqui do canal Espiritismo do Século XXI, companheiros do Facebook que têm nos acompanhado, meus amigos. Nós vamos continuar hoje com a história de André Luiz, as lições de André Luiz, e hoje nós estamos no episódio número 4. Então, eu reforço que é bom que vocês, quem está nos acompanhando, que vejam 1, 2 ou 3 previamente para ter uma noção exata do que está acontecendo. Nós estamos estudando André Luiz. André Luiz traz para nós, através da psicografia de Chico Xavier, muitos detalhes importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo na vida, o que aconteceu na vida depois da vida, que é a morte do corpo físico. Tá? Não se esqueça de se inscrever, de trazer mais amigos para a nossa conduta, nosso convívio aqui, acompanhar a gente aqui nas mídias, isso é importante. Tá? Dando continuidade, então, nós falamos nos episódios anteriores que André Luiz foi resgatado numa região do umbral, num lugar muito complicado, com muito sofrimento, e ele foi acusado de suicida. Ele foi recebido ali no hospital, no plano espiritual, e lá no plano espiritual ele ficou em repouso, num quarto de hospital. Muita gente não lembra, mas é verdade essa que o André Luiz traz. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo fica na Terra, mas o nosso espírito, ou seja, a nossa identidade, o nosso eu, continua no plano espiritual. E lá é tratado. Normalmente recebe no hospital, numa clínica de repouso para ser tratado, para depois continuar as atividades. Ninguém fica parado ali esperando o nada. A vida continua, né? Da mesma forma aqui na Terra, só que noutra dimensão. Então, André chegou lá, recebeu a ajuda, alimentação, já falamos disso nos episódios anteriores, como aqui na Terra. É claro, né, meus caros companheiros, que a vida lá no plano espiritual, ela é similar à vida da Terra, porém, a matéria, ela é quintessenciada, ela é um pouco diferente, ela é mais sutil, nós não conhecemos aqui na Terra, a não ser os relatos dos espíritos que estão experimentando lá. Então André disse que no dia seguinte, após a chegada dele lá em nosso lar, nesse plano superior, nessa estadia, nessa colônia de tratamento, então no dia imediato, no dia após, né, ele deitou, ele descansou, dormiu, um repouso muito agradável, segundo ele. Ele, a hora que acordou, experimentou as bênçãos, as bênçãos radiosas do sol amigo, como se fosse uma suave mensagem ao coração dele. Ele viu o sol. Gente, no plano espiritual também tem sol, né? Uma claridade reconfortante atravessava aquela janela, inundando aquele ambiente que ele estava lá, aquele recinto que ele estava lá. E isso deu uma certa alegria. Ele sentia outra pessoa, energias novas tocavam-lhe o íntimo. Ele tinha a impressão de sorver a alegria da vida por longos haustos, respirando vida. É explicação, não tem outras palavras para explicar, né? E ele tinha um pequeno ponto sombrio que incomodava ele, a saudade da família, o apego à família que tinha ficado. Ele sentia um vazio, uma tremenda saudade da esposa, dos filhos, e muitas interrogações viriam a atingir naquele momento, né?
Mas era tão grande aquela sensação de alívio que ele sossegava um pouco, longe de qualquer interpelação. Ele não ia perguntar nada, mas ele sossegava. Ele quis levantar. Veio aquele espetáculo da natureza cheia de brisas, de luz, mas não conseguiu concluir. Sem a cooperação magnética do enfermeiro que estava ali ao lado dele, tomando conta dele. Então, sem o cuidado do enfermeiro, ele não conseguia se levantar. Ficou imóvel, deitado no leito. Ele não voltava àquelas surpresas consecutivas, daquelas surpresas consecutivas que já tinha sentido anteriormente, né? Alimentação, ele viu que ele estava vivo, né? Quando abriu a porta, o enfermeiro abriu a porta daquele cômodo hospital que ele estava, lá no plano espiritual, lá em nosso lar. Clarencio entrou. Clarencio, nós já mostramos aqui, foi aquele velhinho responsável para recuperar, para buscar André lá no umbral. Cumprimentou, desejou paz, que era o mesmo que tinha encontrado com André no dia anterior. E o enfermeiro já era conhecido. Sorridente, então, Clarencio, aquele velhinho amigo, né, apresentou o companheiro. André, esse enfermeiro que está aí, trata-se do irmão Henrique de Luna. Ele atua aqui no serviço de assistência médica dessa colônia espiritual. Quer dizer, ele era um médico, estava ali como sendo um enfermeiro, mas ele fazia um tratamento. Parece que André não separa bem o médico e o enfermeiro ali, naquele lugar. André disse que ele trajava-se de branco, com os traços fisionômicos, mostrando uma enorme simpatia. Aí esse Henrique de Luna, que era o médico e enfermeiro que estava ali, auscultou demoradamente. O que é isso? Colocou como se colocasse o estetoscópio. André não fala que é estetoscópio, mas é como se fosse, porque ele auscultou, ele avaliou, ele examinou André e sorriu. Sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Peraí, André já ficou encabulado, porque lá no umbral, André já tinha ouvido aquelas acusações dizendo que ele era suicídio, que ele tinha desencarnado pelo suicídio. Aí, olha que ele foi resgatado. De repente, o médico, ao examiná-lo, ali, perto do Clarencio, diz, é de lamentar, é suicídio, que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto isso, Clarencio permanecia sereno, sentia que singular assomo de revolta borbulhava o íntimo de André. André parece que se revoltou com aquela ideia. Por quê? André pensou assim, suicídio? Eu? Como? Eu suicida? Jamais, ele imaginou. Inclusive, ele recordou as acusações que ele tinha sido acusado quando ele estava nas sombras do umbral. Ele lembrou disso. Mas como? Eu suicida? Não adianta. Não me suicidei. Eu não sou suicida. Ele falava para ele mesmo. Né? Mas ele calou. Parou um pouquinho e falou assim, olha, eu acho que tem um engano aí. O André falou para o Henrique de Luna, para o médico que estava examinando. Eu acho que tem um engano, sabe, Henrique? Porque minha volta do mundo terreno para cá não teve essa causa, não. André, ele fala assim, eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, internado, tentando vencer a morte. Eu tive 2 operações graves em razão de uma oclusão intestinal. Meu intestino estava com problema, estava ocluído, então eu tive que fazer 2 cirurgias. Aí o médico falou, sim, com certeza, nós sabemos disso, André. Mas a oclusão
ela estava radicada em outras causas mais profundas. Talvez você, meu amigo, não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ora, meus caros, hoje, com a teoria espírita, com a doutrina espírita, inclusive alguns médicos aqui na Terra, psicólogos, terapeutas, sabem perfeitamente que muitas doenças físicas, elas advêm da questão mental, do nosso comportamento, da nossa condição de seres racionais. Aí então, esse médico Henrique, inclinou para ele um pouquinho e começou a indicar determinados pontos do intestino. André, vejamos aqui a zona intestinal. A oclusão do seu intestino derivava de elementos cancerosos e esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Ora só, gente. André, com sífilis, com doença de sífilis, logo ele ficou preocupado com isso. Eu com sífilis. André era médico aqui na Terra, é bom que lembra isso. A moléstia talvez não assumisse características tão graves, André, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Isso não aconteceu, André. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouvia. Olha que interessante. O médico explicando para o André por que a doença. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Olha a pergunta dele. A cólera, o ódio, a raiva, é um manancial de forças negativas para nós. Já pensou nisso? O médico perguntando para André. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores, André. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Meus caros, eu quero só deixar um parêntese. Os médicos, muitos deles, não, aqui na Terra, eles não avaliam e não fazem um exame semiológico detalhadamente. Porque eles querem olhar e querem avaliar só a parte orgânica, a parte física, esquece de avaliar a parte mental. Ainda bem que existem médicos que quando vai examinar o paciente aqui na Terra, tem essa delicadeza de avaliar mais o comportamento do paciente. Quanto mais espiritualizado for o médico, com certeza ele vai fazer melhor. Isso é claro. Na questão da terapia, da psicologia, também é a mesma coisa. Nós como aqui na Terra, como profissionais de saúde, ao examinar o paciente, nós temos que avaliar o todo. Porque não é só a parte orgânica, envolve tudo. E esse médico lá encontrando com o André, está justamente falando disso. Por quê? Porque aqui na Terra, André, mesmo sendo médico, não preocupava com isso. Aí, depois de longa pausa nessa conversa do médico com o André, que examinava ele atentamente, falou assim: André, já observou que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação e que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Ora, ele examinou o intestino
e disse: o fígado e o rim estão com problema. Também teve problema. André ficou desapontado com aquilo. Ele não sabia que tinha problema renal e nem problema de fígado, né? Parecendo desconhecer aquela angústia que oprimia ele, né? O médico continuou: os órgãos do corpo, meu caro, meu amigo, os órgãos do corpo somático, do corpo material, possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O médico continua: meu amigo André, no entanto, você iludiu de excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Ora, André ficou aqui meio que encabulado. Como ele desperdiçou patrimônios preciosos? Ele ainda fala assim, o médico fala: a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou, André. Todo o aparelho gástrico do homem André, do médico André, foi destruído à custa de excessos da alimentação, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância, mas devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio, meu caro André, é incontestável. Você, aos poucos, destruiu o seu corpo. Aí André meditou naqueles problemas, nos caminhos humanos, das dificuldades do dia a dia, refletiu nas oportunidades perdidas, fez uma autoavaliação, né? Na vida humana conseguia ajustar numerosas máscaras no rosto, talhando conforme as situações. Aliás, ele nunca poderia supor que, noutro tempo, que me seria pedidas contas de episódios simples que aconteceu aqui na Terra, sem maior significação para ele, só que para o plano espiritual não. Então André ficou meio que encabulado com aquilo. Ele conceituara até ali alguns erros humanos de acordo com a criminologia, com a lei criminal. Todo acontecimento que aconteceu com ele era insignificante, estranho aos códigos da criminologia, da advocacia, né, da lei. Então ele achava que tudo aquilo que aconteceu com ele no dia a dia, o problema da doença, da internação, da morte, fenômeno natural, aconteceu. Tem gente que pensa isso, né? Às vezes nós pensamos, quando eu falo tem gente, eu também, às vezes a gente no dia a dia, a gente acha que não tem nada a ver. Eu não estou destruindo meu corpo. Então André, naquele momento, ele se deparava, porém, agora, naquela conversa, outro sistema de verificação das faltas cometidas. André não se defrontava com tribunais de tortura, absolutamente, nem surpreendia abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes chegavam ali, comentando com ele as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo feria aquela vaidade de homem que André tinha. Aquela receptividade que ele teve lá no plano espiritual foi algo que incomodou e que deixou ele muito abismado. Talvez, ele ainda fala assim, em um momento ele diz assim: se tivesse visitado aquelas figuras diabólicas, com tridente nas mãos, com chifre, ele encontrava força para tornar a derrota menos amarga. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Ele viu a derrota pelo raciocínio, aqueles que estavam cuidando dele, fez com que ele pensasse na sua vida. Todavia, aquela bondade exuberante de Clarencio, a inflexão do médico e a calma fraternal do enfermeiro, que recebeu ele no início, penetrava profundamente no espírito.
não se dilacerava o desejo de reação, não queria, né? Doía a vergonha, ele estava envergonhado, ele se sentiu envergonhado pelo que ele fez. E nesse momento, naquela conversa com o médico, André disse que chorou. Pôs a mão entre o rosto entre as mãos, melhor dizendo, como se fosse um menino contrariado e infeliz, chorou de soluçar como se fosse uma criança desamparada. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com soberjas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, André reconheceu a extensão das suas leviandades, melhor dizendo, em outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante a visão espiritual de André, só existia agora uma realidade torturante. André avaliou, pensou e compreendeu. Ele, André Luiz, era verdadeiramente um suicida. Perdera o desejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que a gente pode imaginar, quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não tem moderação na vida, os vícios, a libertinagem, isso tudo acelera a nossa vida. Foi então que Clarencio, sentado ali na cama ao lado dele, afagou, passou a mão paternalmente e falou comovidamente para André. Clarencio diz: ó meu filho, não te lastime tanto. Eu vim aqui buscando atender a intercessão daqueles que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. E eles lutaram para que eu viesse aqui te buscar. Não deseja ser grato, mantendo-te tranquilo ao exame das próprias faltas. Na verdade, André, tua posição é a de suicida, claro. Só que é um suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nessas mesmas condições. Olha, o que Clarencio está dizendo? Que existe esse suicídio inconsciente. Você não sabe que está te matando. Como aconteceu com o André. A bebida, o desregramento na alimentação, a vida de libertinagem, isso acabou com a vida dele, encurtou a vida dele. Isso é um suicídio inconsciente. Você não sabe que está dizimando a sua vida, diminuindo o seu período de vida. E o próprio Clarencio diz que tem muita gente nessas condições. Pediu calma para ele. Acalma, André. Aproveita os tesouros do arrependimento. É muito bom o arrependimento. Guarda as bênçãos do remorso, embora tardio, claro, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. A aflição não resolve. Confia no Senhor Deus, e em nossa dedicação fraterna. Sossega a alma perturbada, André, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ou seja, muitos passaram por aquilo. Ante aquela generosidade, muito generoso da parte de Clarencio, André transbordava dessas palavras de alegria, mergulhou a cabeça no colo paternal de Clarencio e chorou longamente. Ora, meus irmãos, é uma lição de André fantástica para que nós nos preocupemos. As pessoas às vezes dizem assim: quando eu morrer, a minha alma vai chegar no plano espiritual. Se eu for para o inferno, eu vou ver caldeirão com muito fogo, muito calor, os demônios e os diabos com tridente,
com espeto, com chifre. Não foi nada disso que ele encontrou, não é? Ou então, se eu for para o céu, eu vou ficar numa nuvem, deitado, dormindo. Não é nada disso. A vida continua da mesma forma, porém, numa consistência, numa condição material diferente, que nós não conhecemos. Porque nós viemos aqui para a Terra e a gente esquece o passado, a outra vida, a vida espiritual. Ainda bem que existe psicografias, existe o Espiritismo, que vem explicar. O próprio Cristo disse, né, que muita coisa que ele tinha falado, que ele falou aqui, eram por alegorias, por parábolas, mas ele ia mandar o Consolador. E o Espiritismo é isso, é um jeito de nos consolar, de nos preparar para o derradeiro minuto da vida aqui na Terra. Um abraço e logo, logo nós começamos no episódio seguinte, que seria o episódio 5º. Obrigado, muita paz para todos.